Eu vou até a Vitória da Conquista com a repórter Larissa Liz, que conversou com o oftalmologista sobre os cuidados com a visão. Veja na tela. Aqui em Vitória da Conquista, a gente conversa com o oftalmologista Jorge Rocha, que é especialista em retina e vítreo e também diretor de comunicação da Sociedade Brasileira de Retina e Vítreo. A gente vai falar sobre a cegueira. E para começar, vamos falar um pouquinho sobre a campanha que vem sendo desenvolvida desde o ano passado, Veja Bem, Veja para Sempre, que visa combater uma doença pouco conhecida ainda, que é a degeneração macular relacionada à idade, DMRI. Nome meio estranho, é pouco conhecida, pelo menos para a maioria da população. Será que o senhor podia explicar um pouquinho por que esse nome, do que se trata? Bem, DMRI, degeneração macular relacionada à idade, é uma doença que cada dia tem aumentado, porque a nossa população tem vivido mais, as pessoas têm vivido mais, a média de idade do Brasil já está chegando aos 73 anos de idade. Quanto mais você vai vivendo, a incidência dessa doença aumenta. Ela atinge mais ou menos cerca de uns 3 milhões de brasileiros, e cerca de umas 30 mil pessoas na Bahia e mais ou menos umas 2 a 3 mil pessoas em Vitória da Conquista. É uma doença que, quando tratada no início, você tem qualidade de visão, você mantém sua visão, porque as medicações hoje chamadas anti-angiogênicos, eles atuam muito bem e preservam a visão das pessoas acometidas pela doença. Mas, quando você já está com a visão perdida, e vai ao tratamento, nem sempre conseguimos retornar sua visão normal. A cegueira que ela ocasiona é um pouco diferente da maioria. O senhor podia explicar um pouquinho que tipo de cegueira é essa? Ela destrói a visão central, você começa a ver uma mancha central na visão. A pessoa começa a perder a visão com uma pequena mancha, e essa mancha vai aumentando e tomando toda a área central. Então, quando você vai olhar um rosto de uma pessoa, você vê ela não vê o rosto, porque o rosto está tomado pela essa mancha. Mas no início a doença começa a distorcer a visão. O que isso significa? A pessoa começa a ver as coisas tortas, o rosto dos indivíduos ficaram engraçados, tortos. Uma linha que você olha, por exemplo, você olha para um poste, o poste fica torto, o asfalto, o meio-fio fica torto. Esse é o primeiro sintoma da doença, o iniciozinho, você não perdeu visão ainda. E aí logo em seguida vem a mancha. E essa mancha vai crescendo dia a dia e perdendo mais e mais visão. Qual é a idade assim que ela costuma aparecer? Tem uma idade específica? Normalmente essa doença só começa a partir dos 50 anos de idade, mas a incidência de 50 anos de idade é em torno de menos de 1%. Quando você vai progredindo, você chega aos 75 anos de idade, essa doença tem uma incidência de em torno de 10%. Quando você passa dos 80 anos de idade, você chega a mais de 20% de chance de ter a doença. Os sintomas da doença, o senhor falou que as pessoas começam a ver as coisas um pouco tortas, assim. Acho que é difícil até de se convencer do que se trata de realmente uma doença física e não psicológica. Verdade. Muitas vezes é confundido que você está com o óculos vencido, que o óculos precisa ser renovado, ou que você está vendo coisas, mas que aquilo não existe, coisa que mais da sua cabeça, mas na verdade é o iniciozinho da doença. Ou algumas pessoas confundem que é aquela perda de visão por causa de uma catarata da idade, e não é. É uma doença muito mais grave que a catarata, é uma doença totalmente reversível em qualquer parte da sua existência, ou seja, se você perdeu visão completa, você opera, você volta à visão normal. Mas na degeneração de mácula, quando você já está com a visão totalmente acometida, isso não é reversível completamente. Por causa desses sintomas, será que as pessoas demoram mais tempo até procurar ajuda médica? Com certeza, as pessoas demoram muito. Normalmente as pessoas já chegam pela desinformação, já com muita perda de visão. A medicação melhora, mas nem sempre retorna completamente, já que você, quando chegar ao médico com a visão apenas de vultos, você não volta a ter a visão que você tinha aos 20 anos de idade. Mas se você chega ao médico só com o início, com a visão levemente torta, ou o iniciozinho da mancha, normalmente consegue reverter e você tem uma visão normal, que é o mais importante, porque você chegar na sua terceira idade com os prazeres que é você ver televisão, você ler um livro, você ver o rosto do neto, das pessoas queridas, você perder isso é muito triste. No momento que você precisa muito de sua visão para sua independência, de dirigir, de sair de casa e as coisas que a gente tem que fazer no dia a dia. Essa é doença muito específica porque está relacionada à idade na maioria dos casos, mas existem outras que não estão relacionadas à idade necessariamente. Será que o senhor poderia falar um pouquinho sobre elas? Uma outra doença que nos atinge muito é o diabetes.
Diabetes tem uma incidência no Brasil de quase 10%. Nós temos cerca de 230 mil pessoas com diabetes e dessas pessoas a metade chegam a ter retinopatia diabética. Retinopatia diabética, mesmo que você venha se tratando bem do diabetes, com o passar dos anos, aumenta a chance de ela aparecer. Quando você tem 20 anos de diabetes, você tem quase 90% de chance de ter alguma coisa da retinopatia, que é uma doença também, no início, você trata e você preserva a sua visão. Mas, se você não se cuida, ela vai destruindo a sua visão completamente e aí você, mesmo operando, nem sempre você volta a ter sua visão. Então, a retinopatia diabética é uma incidência muito alta porque está aumentando com a industrialização, com o envelhecimento das pessoas, o diabetes em todas as populações no mundo, inclusive no Brasil. E com isso, a retinopatia diabética tem aumentado. Então, o que a gente mais indica é que qualquer paciente que tenha descoberto que tem diabetes, ele procure seu oftalmologista e procure um especialista em retina para fazer um exame chamado fundo de olho, que é o exame que a gente examina dentro do olho, onde o diabetes começa a destruir os vasos, causar hemorragias, causar o que a gente chama de edema, que começa a inchar dentro do olho, e você começa a ter. Qual é o primeiro sintoma do diabetes? Você começa a ter a visão borrada, trocar muito de óculos, a visão começa a ter manchas. E na segunda fase, quando a coisa começa a piorar, você também começa a piorar a visão, tendo manchas em várias partes da visão e, às vezes, perda de visão total. Quando você tem uma hemorragia, você pode acordar sem enxergar nada. Então, tem que ser tratado. Nessa fase, às vezes é necessário fazer cirurgias e, na fase inicial, o tratamento é com laser, chamado fotocoagulação a laser, que é um tratamento que, em mais de 50% das pessoas, é curativo. Você trata e você não precisa se preocupar. Quando a pessoa alcança, quando ela atinge a cegueira total, é possível reverter esse quadro? Em algumas formas, assim, existe uma coisa que é uma das maravilhas do século XXI que eu estou presenciando, porque eu vi o projeto há uns 20 anos, quando morava nos Estados Unidos, e a coisa hoje é realidade. Chama o olho biônico, que em nome técnico, o nome é chamado de Argus. O Argus, ele já foi implantado em 55 pessoas no mundo. Ele é implantado dentro do olho, é um microchip que, em pessoas que têm doenças como retinose pigmentar, na fase final, que ele só está vendo a luz, ou até mesmo na degeneração de mácula, na fase final, você implanta esse chip, ele permite que você, que não estava vendo mais nada, você consegue ver o vulto, ou seja, você consegue ver as pessoas, você consegue saber onde está a porta, você consegue saber onde está a comida, você consegue ver a televisão, ver cores. E isso está evoluindo muito rápido. A cada 2 anos o chip está melhor, consegue dar melhor qualidade de visão. Creio eu que em 10 anos não vai estar só a visão de vultos como está hoje, mas uma visão próxima do normal. E no Brasil ainda não está liberado para uso, mas não acredito que isso vai demorar mais que 5 anos para que a gente comece a utilizar no Brasil, porque é um avanço tremendo você ter pessoas que estavam totalmente tolhidas pela cegueira, ele não via mais nada, e você conseguir implantar uma prótese desta e a pessoa começar a ver. A mesma evolução teve a prótese de ouvido, em que a prótese coclear, há mais ou menos 30 anos atrás, eram rudimentares. E hoje, as próteses auditivas são ótimas, dando uma ótima qualidade de visão, implantadas no mundo todo, inclusive no Brasil. Então, é a mesma coisa que eu acredito que vamos presenciar nos próximos anos. O implante de mais e mais próteses oculares, que, nesse momento, ela é mais específica para essa doença chamada retinose pigmentar, que é uma doença gravíssima e genética, que a pessoa nasce e começa a perder a visão. Mas pode ser aplicado a outras situações também? Nesse momento, ainda não. Mas já existem estudos para que se aplique em outras condições de cegueira, que acredito que em breve a gente comece a aplicar. Então, isso vai evoluir rápido. Obrigada pela sua participação aqui em nosso programa. É com você, Tom. Olha, daqui a pouco você vai acompanhar aqui, daqui a pouco eu vou voltar.